a verdade da bruxaria contemporânea? Não tem. A bruxaria contemporânea, ela é como uma espiral. A nossa verdade é o nosso acesso momentâneo, né? E isso tem a ver com resgatar dentro da espiritualidade, no campo bruxaria, o acesso a outros conhecimentos, né? A bruxaria, no geral, para mim, ela se fechou dentro de um campo de proteção que foi necessário devido à história, perseguições e tudo mais, assim como o sincretismo dos orixás foi necessário. Mas, como pensamento contemporâneo, nós acreditamos que isso foi um momento e que o momento deve caminhar para frente, né? Caminhar em direção ao futuro. Da mesma forma que a gente, dentro da espiritualidade universal, acredita que a cura ela é real quando nós conseguimos falar sobre o propósito, a cura, o acontecimento sem nos tocarmos, ou que ela é efetiva quando ela está no passado e vira sabedoria, né? E que toda cicatriz deve ser honrada, mas não deve ser cultuada, né? Enfim, todos todas essas teorias de ensinamento e, enfim, propulsão quântica de cura, nós também acreditamos que a bruxaria precisa se abrir a outros conhecimentos. Então, a vida na Terra de forma interdimensional é uma delas. E isso acontece naturalmente quando tu eleva e aprofunda os 4 elementos. Porque, vamos falar do ar, dar um exemplo, isso acontece com todos, né? O ar é o mental, a água é emocional. Se a gente fosse falar da água, eu daria o conceito de que conforme a tua elevação de água, são as tuas resoluções emocionais, né? Conforme a tua elevação da terra é a tua capacidade de manifestação. Vou falar do ar, que fala das crenças, né? O ar é a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Considerando o nosso cérebro, a máquina, a mente, a programação e a consciência, o nosso espírito, ou o eu superior, realmente o fractal divino do meu Deus interior, a capacidade de ar neste planeta define o nível de aprendizado. Então, o que são as verdades? Bom, até aqui nós temos uma verdade. Conforme a gente continua vivendo, experienciando, a gente vai mudando. Quando a bruxaria contemporânea se formou escola e eu comecei a ensinar, e, enfim, a minha preocupação gigante era com relação à saúde do eu divino, né? O nosso primeiro despertar aqui, o eu divino. Porque as pessoas tinham uma pineal calcificada, uma pineal calcificada por flúor, porque os chakras, eles estão entupidos na parte endócrina com venenos, e isso tudo dificulta a circulação das energias e, portanto, não desperta os dons, a dominação e tudo mais. Com o passar do tempo, nós chegamos à conclusão que, por exemplo, tiramos todo o glúten e levamos uma surra do sistema, né? Porque qualquer coisa que a gente comia fora daquilo, o corpo... E aí chegamos à conclusão de que todo mal, assim como pensamentos e tudo mais, eles precisam estar dentro de nós como antídoto, porque se nós nos purificarmos completamente, a gente vai ter que entrar em reclusão, como todos os outros que se elevaram, né? E não é a história da bruxaria. A história da bruxaria é o ajustamento, como eu digo, né? É viver entre os dois mundos. Então, sim, precisamos ter um pouquinho de glúten, um pouquinho de cada veneno social para que a gente possa andar em todos os mundos. Senão tu vira uma luz, né? Tu vira um castiçal no meio das trevas e aí tu acaba carregando muito que não é teu junto, né? Nos teus passos. E quando a gente fala de verdades dentro da bruxaria, é a verdade que cada um comporta. A história iniciática que cada um comporta, os desejos de alcance que cada um comporta. O que não é
legal, e aí eu acredito sim que seja uma verdade, é que nós estamos acostumados a exigir do universo o melhor de todos os mundos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Vou falar de mim, quem fala de si não fala dos outros, né? As pessoas querem ter os poderes de dominação em elemento que eu tenho, a visão que eu tenho, enfim, mas não querem passar pelos processos que eu passei. E isso é com todos. Tá? Então, assim, não, Waka, eu quero ser como tu, eu quero fazer isso. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, limpar o corpo. Meditar, respirar. Enfim, tudo isso faz muita diferença. Não dá para querer não treinar, ter uma vida comum, viver lá fora, com todas as coisas funcionando na sociedade e ter o alcance espiritual de alguém que treina elementos 5 vezes, 6 vezes por semana. É isso. Então, qual é a verdade? Né? Também depende da minha consciência. Então, os deuses, para mim, eles podem ser ligados à terra e às suas mitologias. Então, Zeus é grego, porque é até onde eu vejo, até onde eu alcanço, até onde para mim é confortável e eu decidi cursar esta escola. E tá tudo bem, desde que se entenda que outras pessoas vão acima, né, no nível escolar ou na espiral da caminhada. E isso não é melhor nem pior. Porque, como eu digo, eu acredito na bruxaria e na espiritualidade como um campo onde todas as energias e todas as egrégoras, elas se completam, né? Então, essa iniciação funcionou, não funcionou? Depende de onde você está e por que eu estou falando nisso, né? Porque hoje há muito isso, assim, né? Se fulano realmente tem o poder, se ciclano realmente inicia, se foi a minha história, não foi, depende. Né? Depende do quanto você está ligada àquela linhagem, àquele propósito, àquele momento. Né? E cada um de nós precisa lidar com as suas realidades. Né? Eu vou dar outro exemplo. Eu treino mestres. Né? Quando as pessoas vêm para os treinamentos de mestre, para a escola de mestres, dentro da escola de mestres eu vou tratá-los como mestres. Mas aí acontece alguma coisa bom, você está na escola de mestre, você não veio aqui para eu lhe cuidar. Você veio a mim para buscar o alcance de poder que eu tenho. Não, mas não é isso que eu quero que você me ajude a chegar aí. Ok, então tá, então não é na escola de mestre, vamos para a escola iniciática. E aí eu vou te guiar dentro da escola iniciática até tu ter essa substância. E essa substância é para tudo na vida. Essa substância é para o nível de emoção, para o nível de pensamento, para o nível de vibração. E tudo isso, por que eu estou falando isso? Porque tudo isso define a dimensão terrena de Gaia que tu vai acessar. Então, se a gente acessa a dimensão mais elevada do planeta Terra, nós vamos estar, sim, de volta nos ritos com os nossos irmãos encantados. Os que moram no mar, os que moram dentro das montanhas, os ígneos que moram no núcleo do planeta. Mas eles não estão aqui na quarta, quinta dimensão. Eles estão a partir da 7ª dimensão. Mas eles não sumiram. Nós continuamos as mesmas bruxas e bruxos do passado. Só a nossa dimensão descensionou e nós materializamos. E no 4D não tem esta passagem. Como eu faço para me elevar lá? Tudo isso que eu disse. Tá? É preciso alimentar a mente. E aí aqui eu posso dar o exemplo que eu sempre dou, que é o do jacaré. Né? Quando eu começo a ensinar a visão, todo mundo está vendo o dragão. Alguns alunos veem um jacaré gigante. Por quê? Porque a mente dela não acredita no dragão. Então, primeiro ela vai ter que reprogramar, criar novas sinapses de intelecto para que o dragão seja reconhecido. E isso não é ignorância, falta de fé, isso é programação. Isso é ciência. E nós estamos, sim, vivendo um mundo onde tudo tem que ser levado em consideração. Então, as verdades, elas caminham dentro do universo pessoal. Eu gosto muito da frase de Sagitário, né, que diz que meu conhecimento, meu altar. E é exatamente isso que nós vamos viver nos próximos anos.
Se você quer conhecer Zeus grego, ok. Se você quer chegar ao Zeus, rei do sistema solar em Júpiter, você vai ter que se elevar até a 12ª dimensão. Para se elevar à 12ª dimensão, você vai ter que conseguir vibrar nestes portais. Para vibrar nestes portais, a sua qualidade de ar não é a mesma. Tá? E também as verdades humanas precisam mudar. Tá? Esta coisa de comprar os mitos da história que foram escritos por cultos da sua época, sim, mas que carregam as agonias dos espíritos daquelas pessoas, misticismo, preconceitos, pecados, né? A gente precisa aprender a estudar, observando não só a história, mas observando o que aquilo significava naquele momento. Enfim, eu vou continuar falando disso. Espero que eu tenha plantado aí a pulga da dúvida, né? Porque tá na hora da gente olhar para tantas dimensões que esse planeta tem, tantos portais, tantos irmãos, e voltar a caminhar como nós sempre caminhamos. É isso.